Eu vejo muitos vídeos ensinando ferramentas para você lidar com sintomas físicos e emocionais de ansiedade, lidar com o sofrimento da depressão. Só que você sabia que não adianta remediar, não adianta fugir. Ansiedade, depressão, vazio existencial, síndrome do pânico, existem causas, então uma gama de causas que fazem você continuar preso a esses ciclos de sofrimento. Então se você de alguma forma está sofrendo hoje de ansiedade, depressão, pânico, vazio existencial, carência, dependência emocional, essa aula é para você. Talvez não seja uma aula rasa, rápida, mas eu te garanto que se você entender o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai ter luz sobre o problema. Até porque, se você não sabe que tem um problema, se você não sabe que precisa curar alguma coisa, automaticamente você não tem um problema, você não precisa curar nada. E também não adianta você remediar, ou você fingir, ou você aprender alguma coisinha que vai anestesiar o sofrimento, porque mais hora ou menos hora você vai continuar preso nesse sofrimento, não vai se libertar e ele vai ficar muito maior. Todo sofrimento emocional é como se fosse um monstrinho, tá? Ele não nasce gigantesco, você vai alimentando ele, e quando você se dá conta, esse monstrinho já está do tamanho de um Godzilla e você não consegue mais vencer ele sozinho. Vamos comigo que essa aula é para você, bora! Olá, eu sou o professor Fernando, criador da ERAD, Escola de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal. Também sou terapeuta especialista em ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Lembrando que não tirei nada dessas minhas formações do nada. Eu sou uma pessoa que passei por síndrome do pânico, passei por depressão, enfim, passei por divórcio, carência, luto, falência financeira, e eu tenho comigo que eu não falo daquilo que eu não sei ou daquilo que eu nunca senti. Então, se eu estiver falando de alguma coisa aqui para vocês, porque eu vou falar, é porque realmente eu senti esse sofrimento na minha existência, na minha humanidade. E esse sofrimento foi o motivador de me fazer estudar, criar os métodos, inclusive criar a escola. Foi justamente para levar soluções para essas causas, tá? Tive que encontrar dentro de mim. Então, quem é meu aluno sabe que sempre falo com muito amor, com muita sinceridade, e essa aula aqui veio no meu coração justamente porque eu sei que muitas pessoas, esse pode ser o seu caso hoje. Você está passando por um sofrimento emocional, você já tentou remediar de tudo quanto foi jeito, já foi em psicólogo, já foi em psiquiatra, tomou remédio, fica muitas vezes na internet buscando ferramentas para aliviar o seu sofrimento, às vezes sintoma físico, mas não resolve, nunca resolve. Por quê? Porque você não tratou a causa. Então essa aula aqui, ela pode ser que ela seja um pouquinho chata, tá? Pode ser que ela seja meio maçante, mas realmente, venha comigo, faça essa aula. Eu normalmente faço isso aqui com todas as pessoas que eu atendo, os casos que eu atendo. Eu faço mesmo um raio-x da pessoa para que ela entenda da onde veio esse sofrimento, aonde é que começou, quando que eu comecei a ver a vida assim, me sentir assim, me comportar assim, criar os meus padrões de sentimento, padrão de comportamento. Pode ser que fique meio grande essa aula também, mas vem comigo, que eu tenho certeza que no final dessa aula você vai ter uma luz sobre o porquê você é como é, o porquê você se sente como se sente, fechou? Então vamos lá. É muito importante entender que a ansiedade e a depressão, ela não tem uma única causa isolada, tá? Mas sim um conjunto de fatores que interagem entre si, que são o quê? Biológicos, psicológicos, sociais, porque não espirituais. Um dos símbolos da escola, da ERAD, é uma pirâmide. E ERAD quer dizer unidade em hebraico. Por quê? Porque não existe desconexão. Nós somos seres orgânicos, físicos, temos um corpo físico que tem as suas necessidades físicas como tal, né? Dormir, água, exercício físico, alimento, tudo mais. Somos seres emocionais e mentais, ou seja, não tem como tirar as nossas emoções. Se tira a sua emoção de você, você não é um ser humano. Ou, né, você pode, sei lá, ser um psicopata, mas eu tô falando de questões de de saúde, tá? Homeostase. E nós também somos seres espirituais. Eu não vou falar de religião, você nunca vai me ouvir falar de religião aqui, mas não existe desconexão. Por isso o nome unidade, ERAD. É muito importante entender isso, porque a verdadeira saúde, o verdadeiro equilíbrio vem de uma união saudável desses lados da pirâmide, tá? É muito importante entender isso, porque muitas vezes a pessoa tá num sofrimento, ou ela tem um vício, ela tem um comportamento que é inconsciente, e na maioria das vezes isso pode ter vindo lá na sua infância. Então, eu quero esmiuçar cada um desses aqui, e se você for reconhecendo aqui, que a gente pode chamar de aula diagnóstico, tá? A gente sabe que isso não é um diagnóstico. Normalmente quem tem que fazer um diagnóstico propriamente dito é um psiquiatra ou um
o neuropsicólogo, mas eu tô fazendo essa aula no nível de consciência para você se entender, tá? Onde tem escuridão, você leva a luz. Onde tem um problema, você pensa, realmente, eu tenho esse problema, eu vivi isso aqui, professor, então eu preciso olhar para isso, tá? Então as causas da ansiedade, elas podem ser biológicas, ou seja, fisiológicas, bioquímicas, né? Alteração nos neurotransmissores mesmo. Serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA. Tá, pode ser genética, sim, histórico familiar aumenta a predisposição, principalmente porque eu chamo isso aqui na escola, na rádio tem uma aula que se chama aprendizagem emocional, tá? A epigenética comprovou que o que ativa o gene mesmo é o ambiente, ou seja, um pai depressivo, uma mãe depressiva, uma mãe ansiosa, uma mãe, sei lá, esquizofrênica, narcisista vai influenciar o filho, vai ensinar o filho muitas coisas, tá? Alterações hormonais, tireoide, cortisol elevado, que é o estresse. Então, se você tiver com algum distúrbio biológico, isso pode gerar ansiedade e depressão sim, ok? Então, elas podem ser psicológicas, tá? Lembra que eu falei? Biológicas é o nosso corpo físico, né? Vai envolver sono e tudo mais. Psicológicas, estresse crônico, traumas na infância ou na vida adulta, pensamentos catastróficos, negatividade, excesso de autocobrança, dificuldade de lidar com incerteza, se sentir perdido, se sentir abandonado. Então veja bem, como eu falei que a maioria desses padrões eles começam na infância, eu gosto de chamar isso numa aula que se chama Experiências Adversas da Infância, que tem na escola, na plataforma da escola também, que são que as experiências que você teve, os traumas que você teve na sua infância. O pai era alcoólatra, o pai e a mãe se separou, tinha muita briga em casa, escassez, alguém de dentro da sua família morreu, e você, né, acabou participando deste, sei lá, um vô, uma avó que cuidava de você, você sofreu bullying, abuso sexual propriamente dito. Então, tudo isso que acontece. Você ficou doente quando era criança, nasceu prematuro, não foi amamentado, tudo isso vai e fica arquivado no seu cérebro, na sua parte, seu cérebro límbico emocional, e podem gerar ansiedade, sim. Hoje as crianças estão desenvolvendo ansiedade cada vez mais cedo. Casos de pânico, de ansiedade social são cada vez mais recorrentes em crianças. Olha só que louco. Antigamente ia manifestar ansiedade com 25, 30, 40 anos. Hoje as crianças com 9, 8 anos. Claro que isso tem, né, os fatores que a gente sabe, né, a comida, disruptores endócrinos como alimentos transgênicos, abuso de tela, falta de sono. É importante entender essas coisas, tá? Tem os fatores sociais e ambientais também. Pressão no trabalho, nos estudos, problemas financeiros, isolamento social, uso excessivo de redes sociais, né? Comparações ou sobrecarga de informação. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não foi projetada para ter tanta informação como tem hoje, sabe? Às vezes, você fica ali 30, 40 minutos rolando uma tela e você não aprendeu porcaria nenhuma, você só ficou tentando anestesiar e dar risada e tudo bem, não tem problema nisso. Se você já fez exercício, você já leu, você já meditou, a sua vida tá num caminho que você tá gostando de estar, aí não tem problema você ficar ali se distraindo um pouquinho. Agora o problema é você fazer isso, se distrair em grande parte do seu dia, na maior parte das suas 24 horas, porque você está sofrendo. Então isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar um sentimento de tristeza, principalmente se você fica se comparando. Então, um dos bordões que eu uso na escola é corpo são, mente sã, ou mente sã em corpo são. Você viu que o professor começou aqui a questões biológicas, ou seja, o seu corpo, a fisiologia, a biologia do seu corpo, que influencia os neurotransmissores, ou seja, o seu cérebro. O seu cérebro influencia o seu corpo influencia o seu cérebro. E isso influencia a sua parte emocional e psicológica. Mas a sua parte emocional e psicológica também influencia o seu corpo. Por isso, ERRAD, por isso, unidade. Tem as questões sociais e ambientais também, tá? Como eu falei para vocês, o seu ambiente, ele influencia as suas emoções, as suas emoções influenciam o seu corpo. O seu corpo num ambiente onde tem, por exemplo, toxinas, onde tem sujeira, mofo, ele vai inflamar o seu corpo físico, que vai inflamar a sua parte neurológica, as suas emoções, e vai impactar em tudo. Então é muito importante você ir anotando as coisas que eu vou falando para você, tá? Hábitos de vida.
Sono inadequado, não dorme, dorme com o celular na mão, acorda, a primeira coisa que faz é ir no celular. Sono inadequado, isso aqui não adianta você falar, ah, mas eu sou noturno, ah, mas eu durmo 5 horas por dia, tá bom. Não tem essa. Comprovado cientificamente por milhares de estudos neurológicos, cara, não tem como, tá? A neurociência já comprovou que você precisa dormir no mínimo de 7 8 a 9 horas por dia. Não adianta. Se você não dorme, automaticamente você já está propenso a desenvolver ansiedade, depressão. Tudo que é problema psicológico, se você não dorme, você está disposto. Sedentarismo, outra coisa, 2025, tem pessoas que ainda não entenderam que elas precisam fazer exercício físico. E veja bem, ninguém está falando para você ser fisiculturista. Não é isso, tá? Comprovado. 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana já diminui drasticamente você desenvolver algum tipo de distúrbio. E não só emocional, mas físico também. O ideal seriam 2 horas de esforço físico forte por semana e mais 3 vezes leve e moderado. Olha só que loucura, cara. Caminhada na rua, correr, calistenia, musculação, tantas coisas que você pode fazer. Se você é sedentário, sedentária hoje, e você está sofrendo de ansiedade ou depressão, saiba que são os hábitos mais angulares que tem: fazer exercício e dormir. Consumo excessivo de cafeína, álcool ou drogas, açúcar também entra aqui, pornografia também entra aqui, série, maratonando série até de madrugada todo dia, vai entrar aqui também. Os hábitos, eles são os tijolinhos da sua saúde física e mental. Então é importante você entender isso aqui. Eu vou falar muitas vezes que é importante, porque senão você vai sair daqui, que nem você já saiu de vários outros vídeos, e você não mudou nada na sua vida. Então se é importante é porque você tem que prestar atenção. Primeiro lugar, higiene do sono. Aprenda a dormir. Entenda que não dá para ficar mexendo no telefone à noite até vir o sono. Não dá para você acordar e ir direto pro seu telefone. Não dá para você passar 24 horas por dia sem fazer um alongamento, sem fazer uma caminhada, sem usar o seu corpo físico para fazer força frente a uma sobrecarga. Pessoas que não conseguem fazer 10 flexão, não conseguem se puxar para cima 2 vezes, não conseguem agachar, não conseguem pular um muro se for preciso. Então é óbvio que isso vai impactar. Vocês entenderam? Biológico, ou seja, o seu corpo físico, psicológico, a sua parte mental, emocional, social e ambiente, onde você convive, as pessoas que você convive e os seus hábitos, fechou? Causas da depressão. Existem causas biológicas, né, como eu falei anteriormente, um desequilíbrio nos neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, ou seja, aquilo que faz você sentir emoções positivas, né? Não tem serotonina, não tem prazer, não tem dopamina, não tem motivação, não tem noradrenalina, não tem energia, tá? Genética. Histórico familiar de depressão ou transtornos do humor não é taxativo, não é porque você teve uma mãe depressiva que, se você tiver hábitos positivos, fizer terapia e resolver as suas pendengas e ser autoconsciente e autorresponsável, você não vai ter depressão também. Mas é um fator que influencia, tá? Inflamação crônica no corpo. E aqui é a ligação entre saúde física e mental. Sim, a depressão é um estado inflamatório, assim como a ansiedade também. Inflamação do corpo, inflamação do cérebro. Por isso a importância de fazer uma dieta anti-inflamatória. Dentro da plataforma da escola tem um PDF onde eu ensino a fazer a dieta anti-inflamatória. A dieta mais indicada para quem sofre de problemas de origem emocional é a de animal based, a de base animal, sem contar outros fatores como exposição à luz solar. Vou falar disso aqui mais pra frente. Uma água de qualidade, no mínimo um filtrinho de barro, parar de tomar aquela água porcaria que vem do sistema público, né? Puro flúor e tranqueiragem. Então são fatores, pequenas alterações que você faz na sua rotina, nos seus hábitos, que começam a influenciar e desinflamar o seu corpo físico. É estado inflamatório. Depressão e ansiedade é estado inflamatório. Tem que entender isso. É inflamação, tá? Alterações hormonais na mulher, por exemplo, pós-parto, menopausa, os problemas na tireoide, tá? Tem as questões psicológicas, que aqui normalmente, em caso de depressão e ansiedade, batata sim. É importante lembrar também que, apesar de que a ansiedade e a depressão elas não são as mesmas coisas, elas são como irmãs gêmeas, tá? É irmãzinha gêmeazinha.
Quer dizer que toda pessoa que tem ansiedade vai desenvolver depressão? Não. Quer dizer que toda pessoa depressiva já teve ansiedade? Não. Mas normalmente, ou elas vêm junto, ou uma acaba gerando e potencializando a outra. A pessoa foi ansiosa há muitos anos da sua vida, ficou em estado de luta e fuga há muito tempo, acabou desenvolvendo uma depressão. Ou a pessoa desenvolveu uma depressão e não conseguia sair nunca disso, ficou cada vez mais presa e acaba gerando uma ansiedade também. Ou é um transtorno misto, tá? Ansioso, depressivo, depressivo, ansioso. Tem essas questões também, tá? Normalmente são pessoas que têm uma baixa autoestima, pessoas que sofreram abandono, abuso, rejeição, padrões de pensamento negativos e autocríticos. Esse aqui sou eu basicamente, tá? Extremamente autocrítico, extremamente perfeccionista, extremamente negativo. Fui eu muitos anos da minha vida assim, e isso não é à toa que me trouxe uma síndrome do pânico, uma depressão, né? Perdas significativas, luto, separação, desemprego. Às vezes você desenvolve ansiedade porque passou por isso, mas muitas vezes a sua ansiedade e a sua depressão ela acaba gerando isso, tá? Uma pessoa extremamente ansiosa, depressiva, vai influenciar os relacionamentos. E aí o relacionamento acaba, você não consegue performar no seu trabalho, acaba sendo mandado embora, tá? Então, como eu falei, existe causa e existe sofrimento. Você tem que entender a causa, resolver a causa para que o sofrimento seja aliviado ou mesmo, eu não gosto muito da palavra cura, tá? Porque é muito famigerado, né? Eu realmente acho assim que o que existe é você aprender a lidar com isso. Não tem como você viver zero medo, ou zero ansiedade, ou zero tristeza. Não, existem, são emoções básicas. Tem aula sobre isso na escola também. As emoções básicas existem para você experimentar a realidade. A questão é você desenvolver inteligência emocional para lidar com isso de forma positiva, tá? Então as questões psicológicas, como eu falei, né? Baixo amor próprio, baixa autoestima, e não gosta de si mesmo, não valoriza si mesmo, carente emocional, dependente emocional. E aí sofre e não tem como, vai cair na ansiedade, na depressão, tá? As questões sociais, ambientais, uma pessoa isolada socialmente, ela vai acabar desenvolvendo algum tipo de humor depressivo, relações tóxicas ou abusivas, isso aqui vai gerar depressão total, não adianta Pergunta a alguém que já se relacionou com uma pessoa narcisista para ver o que aconteceu com ela. Precariedade socioeconômica, escassez vai acabar gerando depressão, sim, tá? Falta de propósito e sentido na vida. Isso aqui é muito importante porque as pessoas pensam que elas adoecem só fisicamente, né? Não, adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Uma pessoa muito materialista, que só pensa nela mesma, egoísta, ególatra, ela está adoecida espiritualmente, ela não consegue pensar que existem outras pessoas que estão sofrendo também e ela não consegue ajudar as outras pessoas, então ela acaba perdendo o sentido da vida. Muitas pessoas hoje estão passando por ansiedade e depressão porque não vê sentido no que está fazendo. Trabalha para pagar as contas e aí para beber álcool no final de semana e fica nessa rodinha aí e não entende que a vida é muito mais do que só pagar conta, que você poderia estar fazendo alguma coisa positiva, deixando uma marca positiva no mundo e você acaba adoecendo. Então eu acredito piamente que, em primeiro lugar, que o propósito da vida é a gente evoluir como seres humanos, aprender com as coisas que aconteceu com a gente, transformar isso em alguma coisa positiva para os outros. É o que eu penso para mim, né? Professor quer dizer o quê? O cara que aprendeu, que viveu e o cara que ensina as outras pessoas. Então, tudo que você viveu na sua vida, tudo que aconteceu com você não foi ao acaso, aconteceu comigo porque tinha que acontecer. Não, aconteceu para você aprender alguma coisa. E se você aprendeu, você pode ensinar. E a gente vai cair naquela história também, né? Tem pessoas que foram abusadas sexualmente quando eram crianças e vão lá e abusam outras pessoas também. E tem pessoas que transformaram isso em alguma coisa positiva, se tornaram psicólogos, terapeutas, psicanalistas, policiais, juízes, ativistas. Então, não é muito sobre o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Então, eu acredito em propósito e sentido de vida, tá? Hábitos de vida, aqui vem as questões que vão linkar com o biológico lá. Você não vai ver uma pessoa saudável que não dorme. Você não vai ver uma pessoa saudável que é sedentário. Não vai. E não vai ver essa pessoa que come extremamente mal, comidas inflamatórias, que vai tá bem. Não tem como. Então, é o sono, tá? Sono desregulado vai gerar depressão e ansiedade. Má alimentação vai cair também na cova, tá? Falta de exposição ao sol, deficiência de vitamina D. Isso aqui é uma coisa assim, ó, que é incrível, tá?
Hoje quem está no sistema penitenciário pega mais sol do que uma pessoa que está aqui hoje na nossa sociedade moderna, tá? E não é muito que você precisa se expor à luz solar. 20 minutos por dia no sol das 10 da manhã às 2 horas da tarde já é o suficiente, com 80% do seu corpo exposto, já é o suficiente para você liberar e sintetizar a vitamina D. Sem vitamina D, 80% de chance é aumentado de você desenvolver algum quadro depressivo. Ou seja, o seu corpo, a falta de vitamina D no seu corpo vai propicia que você adoeça emocionalmente. Olha só como é importante entender isso, né? Sedentarismo, abuso de álcool, cigarro, drogas e açúcar. Então, você percebe que as causas, elas são basicamente as mesmas, mas uma pessoa pode desenvolver depressão, outra pessoa pode desenvolver ansiedade, a pessoa pode desenvolver ansiedade e depois se tornar uma depressão, a pessoa pode ser uma pessoa depressiva e ansiosa ao mesmo tempo. Então, olhando para tudo isso, a gente precisa analisar isso. O meu físico, como está? O meu eu físico, o meu eu mental emocional, como é que tá o meu eu mental emocional? Como é que tá os meus comportamentos, os meus ambientes? Como é que tá a minha conexão com Deus? Então, de uma forma bem resumida, tá? Ansiedade, excesso de futuro, preocupação constante, medo de perder o controle, negatividade excessiva, catastrofização, depressão, excesso de passado, culpa, arrependimento, tristeza persistente, melancolia, rancor, muitas das vezes, tá? Ambas podem coexistir, que é o que é chamado de transtorno ansioso depressivo misto, tá? Mas você tem que olhar para isso de uma forma lúcida, tá? Tudo bem, hoje eu tenho sintomas de ansiedade sim, professor, tudo bem. Hoje eu sinto que assim, eu tô mais depressivo, eu tô... E presta atenção em qual espaço-tempo você tá. Você tá com medo do futuro? Você tá com medo de sofrer de novo no futuro? Você tá preso no passado, muitas vezes com culpa, arrependimento, remorso do que já aconteceu contigo? Ah não, teu problema hoje está sendo agora, você tá muito estressado, você não tá conseguindo dormir, você não tá conseguindo fazer exercícios. Então, gostaria muito que você olhasse para isso tudo que eu falei agora e que você respondesse para mim qual é a área que foi mais prejudicada na sua vida, tá? Ou que está sendo mais prejudicada na sua vida. É a parte bioquímica, biológica? Como é que tá? Dá uma nota de 0 a 10 pro seu sono. Dá uma nota de 0 a 10 para sua atividade física. Dá uma nota de 0 a 10 por que você está comendo. Você está comendo muita gordura hidrogenada, bolacha, trigo, carboidrato de alto índice glicêmico, açúcar, álcool. Você fuma, você tem algum tipo de dependência. Coloque isso aí. A sua parte emocional, como é que tá? Você foi uma pessoa que sofreu algum trauma de infância? A gente vai ter aula aqui no canal, tá? Eu vou começar a gravar conteúdos mais densos assim, porque o meu objetivo aqui não é ter milhares de likes, não. Eu quero que as pessoas que assistam isso aqui, elas realmente consigam se desenvolver. Às vezes são pessoas que não têm uma condição financeira para fazer terapia, para buscar uma ajuda mais próxima, que isso aqui funcione como terapia mesmo, tá? Então anote aí a sua parte emocional, quais são os seus traumas de infância, o que você viveu, o que aconteceu com você, você passou por experiências adversas da sua infância, como eu falei ali, o que mais domina você? É medo? É raiva? Coloque no papel, tá? Questões de ambiente social. Quem são seus amigos? Com quem que você convive hoje? Você convive em ambientes tóxicos, trabalho, relacionamento, você está num casamento tóxico hoje, a sua namorada não te valoriza, o seu namorado não te valoriza. Coloque isso no papel, é importante. Como é que está a tua conexão espiritual hoje? Tu é uma pessoa religiosa, assim, tóxica, aquela religiosidade tóxica que gosta de mandar os outros pro inferno, que fica o tempo todo discutindo na internet, enfiando versículo na cara dos outros. Entenda isso, tá? Como é que tá os seus comportamentos hoje? Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa desorganizada, o seu quarto é uma bagunça, você não arruma a cama quando sai de manhã, a sua casa é suja. Coloque isso no papel, tá? Isso é muito importante a gente ter essa lucidez. Se você não tem um problema, automaticamente você não tem por que curar. Então, conhecer as causas é o primeiro passo para transformar a realidade. Se você sofre com ansiedade ou depressão, isso não significa fraqueza. Eu achava que era fraqueza, tá? Eu achei muitas coisas quando eu fiquei doente, mas não é. Significa apenas que o seu corpo e a sua mente estão pedindo ajustes
E cuidado, isso é muito importante, tá? Sabe o que eu vejo? Eu vejo isso aqui muito em pessoal, assim, nas pessoas que eu atendo, né? A pessoa não se ama, a pessoa não se cuida, a pessoa não se respeita, a pessoa não se valoriza e não se admira. E ela olha tudo que aconteceu na vida dela, os traumas, as vivências, tudo, como muitas vezes se ela fosse aqueles traumas, se ela fosse obrigada, se aquilo tenha sido um fator definitivo, definidor de quem ela é. Então, eu sou abandonado, eu sou rejeitado, então eu preciso que alguém me ame, eu preciso que alguém cuide de mim, me valorize, mas isso não vai acontecer. Então, independente do que aconteceu, se hoje você é uma pessoa adulta, ninguém mais tem o poder de abandonar você, ninguém mais tem o poder de rejeitar você. Você consegue se defender contra um abuso, você consegue melhorar a sua autoestima a ponto de ao menos olhar para a sua vida e falar, cara, esse sou eu estou fazendo o que eu preciso, eu gosto de mim mesmo, eu cuido de mim mesmo. E essa mudança de mentalidade, ela vai influenciar todas as outras áreas da sua vida, inclusive a parte de relacionamentos. Não querer que outra pessoa goste de você, não achar que você é fraco, que você é burro, que você não merece ser feliz. Então, pergunte a si mesmo, quais desses fatores estão presentes na minha vida hoje e quais eu posso começar a mudar. Professor, eu preciso agora começar a fazer exercício, então começa. Aqui no card aqui dos vídeos tem uma aula que eu fiz sobre basal. Assiste essa aula sobre basal. Se você estiver errando no basal, você não vai sair de um ciclo ansioso e não vai sair de um ciclo depressivo. Você não vai vencer nenhum desafio na sua vida hoje se você não fizer exercício, não dormir, não beber água, não se expor à luz solar. Não vai. O seu corpo influencia a sua mente é influenciada pelo seu corpo. É uma conexão que eu falei, se você não parar 5, 10 minutos do seu dia para você fechar os olhos, respirar, se conectar com você mesmo, não fugir da sua vida, se conectar com Deus que você acredita. Não adianta nada você andar com a Bíblia embaixo do braço, ir na igreja e você não ter essa conexão com Deus dentro do seu coração. Então preste atenção no que eu estou falando para você. Eu acredito que essa aula aqui vai tocar muitas pessoas, porque muitas pessoas, por exemplo, hoje tomam remédio para ansiedade, tomam remédio para depressão, mas elas não olham, elas não querem olhar. E eu sei que é difícil muitas vezes você olhar para um abuso, você olhar para um abandono, mas não adianta remediar. Uma hora ou outra, esse monstrinho vai estar muito grande. E aí você cai num fosso onde você não consegue sair mais. Então não seja essa pessoa cega para isso. A vida está acontecendo agora. Então, para que tanto futuro? Para que tanto passado? Por que a gente não aceita que é nessas 24 horas que a gente está tendo agora que a gente consegue fazer essas mudanças, de olhar para si mesmo e falar, beleza, eu quero começar a fazer exercício, eu quero melhorar um pouquinho a minha alimentação, eu quero ficar um pouco longe do celular, pelo menos para eu ler. É uma coisa tão básica que muda tanto a vida da gente, leitura. É uma coisa tão boa, você parar um tempinho ali, estudar, assistir coisas positivas, deixar de seguir gente que não serve para nada. Vou gravar uma aula aqui sobre detox mental. Tem essa aula na plataforma da iRad. Inclusive, se você ficou até aqui, considere se inscrever aqui no canal. A gente em breve vai estar batendo 100 mil inscritos aqui. Eu quero receber aquela plaquinha. Deixe o seu comentário, mas você vai ver um QR Code em algum lugar aqui da escola, da iRad. Dentro da plataforma da escola tem aula. Tem uma infinidade de aulas, eu acredito que a gente está com 60 aulas já, tem PDF sobre todas as coisas que eu falo aqui, saúde física, saúde mental, conexão espiritual, meditação, tem módulo de meditação, tem módulo de comunicação, tem módulo de postura. Nós teremos agora 3 módulos específicos para mulheres, com uma psicanalista mulher que vai falar sobre carência paternal, sobre como que você pode melhorar a sua autoestima, mulheres que conviveram com mães narcisistas. Então, considere-se vir ser meu aluno, minha aluna e entrar nesse movimento de mudança, porque não adianta. Ou você está melhorando ou você está piorando. Ou você está mais consciente ou você está menos consciente e ignorante. Aí você não resolve essas coisas. Então entenda, tá? Faz isso mais uma vez. Se você não fez ainda e você está até aqui. Separa a sua parte física. Como é que está o seu eu físico hoje? Como é que está o seu corpo? Você treina, bebe água, você dorme, você se expõe à luz solar, você toma algum tipo de vitamina, você fez algum tipo de exame, você está acima do peso, tá magro, magra demais. Coloque tudo isso no papel, suas questões emocionais.
O que aconteceu com você? O que ainda te assombra? O que você precisa ressignificar? O que você viveu? Como é que são os seus pensamentos hoje? Você é uma pessoa negativa, autocobrança, perfeccionista, catastrófica, apegada, fica vendo notícias de desgraça? Como são os ambientes onde você convive? Quem são as pessoas que você convive? Como são os ambientes que você convive? Será que você não precisa sair desse trabalho? Será que você não precisa se afastar desse familiar ou daquela amizade? Como é que está a tua conexão espiritual hoje? Você tem tempos de conexão? Você tem tempos de meditação? Tempo de você interiorizar? Se você não é uma pessoa religiosa, muitas vezes espiritualidade é você se conectar com você mesmo. Você é uma centelha do Criador. Não é só ficar buscando anjos e coisas, não, mas a sua autoconsciência interna. Faça as mudanças necessárias, deixe seu comentário aqui, venha ser meu aluno, continue assistindo as aulas aqui, faça as ferramentas que eu passo para vocês, porque é muito importante. E eu finalizo dizendo para vocês aqui, ó, ansiedade e depressão não surgem do nada. Tá? Não é do nada. Você não vai dormir bem e vai acordar tendo crise de ansiedade no outro dia. A não ser que você foi sequestrado ou teve um trauma muito forte, né? Sei lá, tem uma tentativa de tentar matar você, alguma coisa assim. Um trauma muito forte que pode gerar, assim, ansiedade, depressão e tudo mais. Isso se chama de transtorno pós-traumático, né? Você teve um trauma e desenvolve esse transtorno. Mas a ansiedade e a depressão não surgem do nada. Nada de qualidade psicossomática, por isso que chama psicossomático. Você psicossomatizou experiências negativas, emoções negativas, comportamentos negativos, isso se tornou um padrão e hoje você vive, né? Você não é ansioso ou é depressivo, você vive essa experiência na sua vida, tá? São resultados de fatores biológicos, emocionais, sociais e de estilo de vida. Por isso que eu falei para você analisar cada um deles e responder aqui, tá? A boa notícia é que, ao identificar as causas, que é por isso que eu fiz essa aula aqui, nós podemos agir, entrar em ação. Fé sem ação é igual a morte, tá? Então, melhorar hábitos, buscar ajuda, o que você está fazendo aqui, acredito que seja buscar ajuda. Te convidei para ser meu aluno, minha aluna aqui. Ajustar o ambiente, tá? E até prevenir recaídas. Ah, você melhorou. Você fez os hábitos e melhorou. Aí você pega e entra em um relacionamento abusivo de novo. O que vai acontecer com você? Você vai piorar, tá? Então, responda aí as perguntas que eu fiz a vocês e diga a si mesmo se você quer melhorar, se você quer entrar em rota de se desenvolver ou se você quer continuar preso a esses ciclos de pensamento, sentimento e comportamento. Quanto tempo mais você vai aguentar continuar assim? Você responde a você mesmo, fechou? Nós nos vemos na próxima aula com muito amor, muita força, muita sensibilidade. Um grande abraço, professor, para vocês. Corrupção e Mente Sã.